Então, e eu vejo que chega uma hora na nossa carreira que a gente tem prioridades diferentes, né? Sim. E assim, no meio do monte de tem que o Zito falou aqui, ele falou assim, não, porque não sei o que lá do recrutador, né? Então, tem aquele momento que você tem que, porque está focado no recrutador, tem outro momento que você hoje não tem aqui porque está focado na família. Como é que é isso, Eldo? Você que já passou por tanta situação aí. Outro dia um mentorado meu chegou assim, cara, perguntou alguma coisa lá e usou JavaE, né? Escreveu JavaE. Aí eu fui responder e terminei e falei assim, ó, mas só uma correção, é Jakarta E, né? E eu entendo, né? Porque muita gente ainda assim, só que assim, tem empresa mesmo, que ainda escreve Java 2 EE. Sim. Cara, Java 2 EE mudou em 2006. A gente está em 2024. E aí eu falei pra ele, cara, se uma empresa... E aí ele falou assim, mas a gente tem que entender, tem que, né? Tem que... Que às vezes o recrutador... Aí eu falei assim, cara, se um recrutador não sabe o nome das tecnologias para as quais ele está te trabalhando, tá te contratando para trabalhar, será mesmo que você deveria estar considerando isso? Porque se o cara não sabe nem o nome do que você vai usar... É gente que acha que Java e JavaScript é a mesma coisa. Entendeu? E aí não é? Até a quarta letra. E aí eu falei, cara, eu acho muito preocupante você lidar com uma situação dessa, né? Então, assim, o que eu vejo nesse nível é que algumas coisas começam a ter mais importância, e aí tanto no nível profissional quanto no pessoal. Sim. A gente estava conversando outro dia, né? De alguma situação, cara, se você me oferecer hoje 3 vezes mais, dependendo da condição de trabalho, cara, passar bem. Entendeu? Porque assim, eu tô ganhando muito bem, então não vou passar fome por causa disso, não vou passar dificuldade. E, cara, tem coisas hoje que eu não consigo abrir mão. Não que eu não consigo porque eu não consigo, porque eu não quero abrir mão. Entendeu? De família, de acessos, de possibilidades. Então, assim, os meus tenques hoje são muito diferentes. Porque eu tava tendo uma conversa recentemente aí com a Paula Santana, né? Que foi do Sojava, agora mora em Portugal. E essa é uma preocupação muito grande que ela tem, assim, né? Porque a gente começa a falar de carreira, a gente começa a dizer, não, porque você agora tem que dar palestra, você tem que escrever artigo, você tem que aparecer, você tem que saber toda a tecnologia, e você tem que estar no TDC, você tem que vir no evento, e você tem que fazer entrevista, e você tem que ser bom, né? Tem que fazer lead code, assim, é muito tem que. Sim, né? Isso é verdade. E assim, Isidro, os seus alunos devem cair nesse mar, né? De tudo tem que e tudo mais. Então, assim, como é que você gerencia o fato de você né, ter uma família grande, né, e que você, com criança pequena agora, né, que está com quantos meses agora? 7 meses. 7 meses, tá certo? Assim, né, e você tem empresa e a sua esposa trabalha junto com você na empresa, assim, não é fácil, né? Não é fácil. E assim, falar não é libertador. Saber falar não é libertador. Literalmente, assim, você tira pesos, né? O que o Helder falou. Você vai me oferecer 3 vezes mais do que eu ganho. Cara, dependendo das circunstâncias que eu tô vivendo, eu vou falar, não, muito obrigado. Né? Mas uma coisa que eu aprendi, e eu acho que isso é legal. O grande barato da vida está nas pequenas coisas ordinárias do dia a dia. O único tem que a gente precisa se esforçar, assim, com todas as energias, tem que fazer bem feito. Seja o fazer bem feito, brincar com meu filho. Seja o fazer bem feito, estar com a minha esposa. Seja o fazer bem feito, estar estar resolvendo um bug chato para um boné. Então, assim, esteja de corpo e alma na sua tarefa, naquele momento, falando assim, eu estou de consciência tranquilo que eu estou dando o meu melhor aqui, estou colocando todos os meus meios para poder fazer isso bem feito, para poder fazer isso com... abre aspas, assim, é uma palavra meio abstrata, mas com excelência. Então eu quero estar com meu filho, então às vezes isso é uma coisa legal, né? A gente tem alguns rituais lá em casa que a gente não abre mão. Exemplo, antes de dormir a gente lê, depois a gente vai rezar, tudo bonitinho. Então a gente, cara, o Nicolas vem, papai, lê pra mim? Ele já sabe ler. Mas eu sei que ele não quer que eu leia, ele quer estar comigo. Então papai ler pra mim papai, fica um pouquinho comigo, vai. Então assim, e eu já me peguei em outros momentos lendo e eu deixei o celular perto. Isso aqui apitava. E eu parava pra ver o que era. E eu falava assim, aí minha esposa uma vez falou assim,
observa isso que você não tá observando. Eu falei assim, putz, você tem muita razão. E aí, assim, vamos ler? Vamos ler. Cara, celular lá na cozinha, eu vou lá na sala ou no quarto com eles, vamos ler. Mas isso é uma coisa que a gente tem que aprender, a gente tem que se esforçar, porque o fazer bem feito, ele envolve todas essas, o profissional, o familiar, o estar em eventos. Então, é uma única coisa, faça bem feito. Esforce-se por fazer bem feito. Okay. Eu gosto muito dessa visão, que eu acho que é bem importante, de você estar no momento. Exato. Né? Então, estar no presente no momento. Né? Então, por exemplo, no segundo que a gente estava começando aqui, estava só esperando o pessoal falar ali, eu recebi uma mensagem aqui, né, que eu não gostei muito, tá certo? Aí fica aquela coisa na cabeça. Exato. E você deixa de estar no momento. Né? Você começa a pensar em outras coisas, ficar preocupado. Então, é importante você estar presente no momento. E eu gosto muito disso. Acho um pouco que a história de você tem que fazer bem feito é meio papo professor, tá certo? Não, né? O bem feito é subjetivo. Assim, eu gosto muito da ideia de que tudo que vale a pena ser bem feito, vale a pena ser mal feito, que você precisa começar fazendo mal feito para aprender a fazer bem feito. Com certeza. Certo? Né? Então, eu acho que mas eu entendi o seu ponto, assim, da história do estar presente. Sim. Eu gosto muito disso, porque a nossa carreira, a gente pensa muito, acho que vocês falaram isso, né? Que a gente tem esses grandes objetivos de carreira, essas grandes coisas que a gente quer conquistar, esses grandes projetos que a gente quer fazer, mas tudo isso é construído nos pequenos momentos, né? Nas pequenas coisas da vida, Exato. No pequeno dia a dia. Você não faz um sistema com milhares de desenvolvedores, você não faz uma máquina virtual hoje, né? Você faz uma máquina virtual Java em 30 anos. Pecinha certo? por pecinha. Né? Aos poucos e crescendo, evoluindo e tudo mais. Então, acho que a gente também tem que ter um pouco. A nossa carreira é o que a gente chama de um jogo infinito. Né? Então, na teoria de jogos, a gente tem 2 tipos de jogos. Né? Os jogos finitos, que é aquele que você tem que terminar. Né? Então, tipo banco imobiliário, né? Que você acha que é infinito, mas ele é finito. Ele acaba uma hora. Acredite ou não, uma hora ele acaba. Então, assim, são jogos finitos. E o jogo finito, o objetivo é você terminar e você ganhar. Tem umas regras fixas que você precisa ganhar. O jogo infinito, ele é diferente, porque o jogo infinito, o objetivo não é ganhar. O objetivo é continuar jogando, porque ele é infinito. Né? Então, você joga, por exemplo, um RPG, o seu objetivo é não morrer. Porque enquanto você não morre, o jogo continua evoluindo. E a sua carreira é assim. É um jogo infinito. Então, o objetivo... Eu vejo muita gente, por exemplo, que tinha carreiras fantásticas, maravilhosas, e que eles, né, fizeram muito, tem que, burnout, e acabaram. Não faço mais isso. Mudaram de área, mudaram de carreira, mudaram de vida, né? Ou seja, aquela carreira fantástica que estavam construindo morreu, porque você, em vez de você continuar jogando, você deixou, né, se meteu numa roubada e morreu, né? Morreu entre aspas, obviamente, né? Então, assim, o jogo infinito é esse, galera. A sua carreira é um jogo infinito. Então... Eu tenho tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta. O podcast oficial do TDC.